conversa ao vivo agora com o advogado criminalista Eduardo Milhomens, que é doutor em Direito Penal e professor da PUC-Minas. Professor, seja bem-vindo a Itatiaia, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Professor, para a gente começar, a gente tem, me parece, 3 principais motivos para essa prisão, né? A convocação de uma vigília, que poderia trazer ali uma certa desordem pública nos arredores de onde o ex-presidente mora em Brasília. A gente tem agora também a informação de uma violação, uma possível violação da tornozeleira eletrônica, pelo menos isso foi identificado pelo ministro Alexandre de Moraes ali no despacho que ele fez, e também uma possibilidade de uma espécie de asilo político na embaixada da Argentina. Pelo menos essas me parecem ser as principais razões dessa prisão de hoje. Isso se justifica, ou seja, essas 3 questões justificam uma prisão, na sua opinião, ou não? Bom, Júnior, nós temos a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela toca esses pontos em concreto, né, explicando por que ele está decretando a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, exatamente para acautelar o cumprimento da pena. E ainda não se iniciou, isso é muito bom a gente frisar, não trata-se de um cumprimento de pena, existia essa indagação por todos, quando que ele vai começar a cumprir a pena, e efetivamente, mas ainda não se deu o trânsito em julgado, não existe uma decisão do ministro Alexandre sobre o trânsito em julgado. Até mesmo ontem, no dia 21, a defesa do ex-presidente tinha protocolado uma petição no Supremo Tribunal Federal falando que eles iam entrar com embargos de declaração novamente e que eles iriam também tentar os embargos infringentes. E que caso entendesse pela antecipação dessa prisão, que se pelo menos deixasse ele na prisão domiciliar, o ex-presidente na prisão domiciliar, por causa da sua saúde, juntando diversos documentos médicos explicando por que ele teria que estar lá. E aí veio esse pedido da Polícia Federal, posteriormente, e aí nós estamos tratando de uma prisão preventiva. O ex-presidente, por 2 vezes, esteve perto de ter a sua prisão preventiva decretada. Por 2 vezes, o Alexandre de Moraes, da primeira, ele colocou algumas condicionantes, algumas cautelares. Posteriormente, ele aumentou o tom, colocando a tornozeleira eletrônica e colocando a prisão domiciliar. E agora parece que, efetivamente, ele decretou realmente a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por três fatos que estão ali na decisão. Uma suposta tentativa de arrebentar a tornozeleira eletrônica, um ato, um pedido do seu filho, do senador Flávio Bolsonaro, para que todo mundo fosse para a casa dele, né, que tivesse uma manifestação nesse sentido, e o outro foi uma tentativa com a Embaixada da Argentina para se pedir asilo e etc. E nesse caso entendeu o ministro Alexandre de Moraes que sim, que ele estava ali, que ele precisaria ser preso, porque ali efetivamente não daria para eles acautelar essa possível fuga do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Professor Eduardo, quando a gente pensa em trama, né, e aí o Alexandre de Moraes vai explicando ali no documento os motivos dessa prisão preventiva, e aí ele coloca também uma possibilidade da gente ter mais um 8 de janeiro de 2023, ou seja, uma organização, uma estratégia, não só para o Bolsonaro ter a possibilidade de fugir, mas também aquela mobilização que poderia gerar transtornos à ordem pública. E aí, quando a gente pensa nessa organização, vários atores geralmente são envolvidos. Não é uma pessoa só, assim como foi em 8 de janeiro. Depois a gente teve, né, todo o processo jurídico e várias pessoas foram condenadas, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas alguém pode acabar sendo detido também agora. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, que é senador da República, ele também pode ser responsabilizado de alguma forma. Pode sobrar para mais pessoas? Bom, todo mundo que se integra nessa organização para uma fuga, eles podem cometer um crime que está no nosso Código Penal e aí ser processado pelo STF, no caso, ou pelos órgãos competentes da Justiça, caso
caso não tenha um foro, caso tenha um foro STF ou outros foros, efetivamente por causa dessa tentativa de fuga, né? Esse engraxamento do que a gente pode falar, ajudar ao Bolsonaro a fugir para que ele não cumpra a pena dele estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à manifestação, eu tenho um pouco de receio, porque eu acredito, ou todos nós acreditamos, que ninguém achou que seria diferente, que não haveria nenhum tipo de manifestação no caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque também isso, infelizmente, o nosso país está passando por uma segunda prisão de um ex-presidente, uma segunda assim, mais emblemática, né, que a outra foi até do atual presidente Lula, que foi preso. E houve uma comoção, até porque eles são presidentes, foram presidentes e são presidentes, como no caso do presidente Lula, e tem uma popularidade, uma singularidade, e efetivamente a prisão, para algumas pessoas, entendem que é aquilo como um ato político. E neste caso, somente a manifestação seria muito fraco e também muito tenso da gente provocar uma prisão de uma pessoa porque outras pessoas vão se manifestar contra aquela prisão. Então, o foco agora tem que ser realmente essa quebra da tornozeleira eletrônica, se ela existiu ou se foi um defeito do equipamento. Por prática mesmo forense, várias vezes eu já tive defeitos em tornozeleiras eletrônicas e depois se verificou efetivamente que estavam com defeito, que não foi uma tentativa de quebra, que ela simplesmente realmente praticou um defeito ali e não se justificavam. E o outro, como foi esse tipo de contato? Se existiu um contato concreto com a embaixada, com pedido de asilo e etc. Lembrando também que o ex-presidente não estava só em prisão domiciliar, ele estava monitorado pela tornozeleira eletrônica e também existiam ali policiais federais que faziam a ronda e a segurança da casa dele para evitar a polícia, como no último decreto do Alexandre de Moraes das cautelares. Ô professor, para a gente encerrar pelo menos por agora a sua participação, a defesa do ex-presidente afirma que, quando contactada, né, pela reportagem, que ainda não havia sido informada da prisão do ex-presidente. Isso é uma prática normal quando a gente fala que a defesa não sabia? A prisão, ela já está no processo, ela já foi incluída no processo, ela já está pública no processo, agora ela é publicizada, mas até o cumprimento dela, normalmente os advogados de defesa, até por motivo óbvio, né, que não a gente sempre tem essa capacidade de achar que a defesa vai contar para o cliente, etc., vai saber do cliente sobre isso, mas é uma prática normal que a prisão só venha a público depois que ela é definitivamente cumprida e fisicamente cumprida, como foi o caso. Professor Eduardo, tem mais uma informação que acabou de chegar, que o ministro Alexandre de Moraes marcou para amanhã, ao meio-dia, a audiência de custódia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente já tem a confirmação de que, pelo menos, Bolsonaro dorme na superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. Marcando para amanhã uma audiência, então Bolsonaro vai ser ouvido, né? Vai ser por videoconferência com Bolsonaro em Brasília, falando ali por vídeo, né, com o STF. E aí eu queria entender de você, essa conversa é para tirar essas dúvidas ou para ter essas confirmações? É provável que se pergunte a ele se ele estaria tentando fugir, se ele tentou burlar as regras da prisão domiciliar. O que a gente pode esperar dessa audiência de custódia? E mais, dessa conversa, Bolsonaro pode ser liberado? Fernanda, ótima pergunta. Realmente o STF está cumprindo o que ele mesmo propriamente determinou quando ele declarou a constitucionalidade do projeto, da lei que autorizou, que institucionalizou a audiência de custódia. Então ela está sendo feita em 24 horas após a prisão, um prazo legal. E sim, a defesa vai ter muito trabalho hoje, Fernanda, com certeza. Os advogados já devem estar produzindo
todos os elementos capazes de tentar reverter essa prisão, e ela pode sim ser revertida, até porque eu acho que já superamos essa questão que a audiência de custódia ela só serve para efetivamente verificar a legalidade da prisão preventiva, ou seja, que ele não foi torturado, que ele foi devidamente cumprido todos os direitos que ele tem, de ser ouvido, de não produzir prova contra ele, de ficar em silêncio, de não sofrer nenhum tipo de coação, de alguma pergunta e etc., mas também de verificar, e aí muito importante que o próprio, acredito eu, e o próprio Alexandre de Moraes, que deve conduzir essa audiência de custódia, ele vá também estabelecer ali um paralelo, um contraditório, falar, olha, não, essa tornozeleira não foi bem assim, isso aqui não se condiz, e trazendo muitas provas quanto a isso para tentar que ele seja posto em liberdade novamente. Em liberdade não, né? Porque ele está em prisão domiciliar, mas em liberdade vigiada ali depois dessa audiência de custódia. Existe sim essa possibilidade, Fernanda. Conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o advogado criminalista Eduardo Milhomens, que é doutor em Direito Penal e professor da PUC Minas, que gentilmente atendeu a Itatiaia nessa manhã de sábado, explicando e ajudando que a gente entenda um pouco mais essa prisão do ex-presidente que aconteceu nessa manhã lá em Brasília. Professor, muito obrigado pela gentileza. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, estou sempre disponível, muito obrigado. Até mais, Fernanda, até mais, Júnior. Até, obrigada. Agora, 8h30. No próximo bloco, após ser preso, ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter médico em tempo integral durante a prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal.